Vamos fazer o estudo da língua preposição. Agora vamos estudar alguns termos que conectam palavras, né, que ligam as palavras, tá? Criando uma relação de sentido entre elas. Leia o texto a seguir e responda às questões, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui, crianças. A Simone não pegou o óculos e tá assim. Então vamos lá. Na China, está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre. Deixa eu mudar aqui. Sobre. Diminuir um pouquinho aqui, senão fica muito exagerado. Então, olha aqui, ó. Ele fica, né? Deslocar-se sobre os carros. Chamado de Transit Elevator Bus. Esse sistema de transporte foi elaborado para a melhoria do trânsito em grandes cidades chinesas, como Xangai e Pequim. Ela funcionará a eletricidade e mesmo transportando até 1.200 passageiros. Olha, gente, custará menos que o sistema de metrô. Os testes começaram em 2016, tá? Isso aqui são preposições que nós usamos, né, no dia a dia. Então, aqui, destaque aqui o material complementar da página 3, as palavras, e vocês vão colá-la aqui, tá? Como a tia Simone fez a correção aqui, tá? Então, cola aqui, pronto. Com que finalidade o sistema de transporte citado no texto está sendo desenvolvido, né? Com a finalidade de melhorar o trânsito das cidades chinesas. Por quê? Não é só na China, né, gente? Na realidade, em todo o mundo, né, os carros triplicaram, né, quantidades, né? Tem famílias que não andam mais a pé, tem 3, 4 carros, né? Outras têm 2 carros, porque cada um vai com um carro, né? Antigamente era bem diferente disso, né? Note que o texto, antes das colagens, apresentava palavras desconectas, né? E falta de sentido em alguns trechos. Depois de completar as lacunas, que diferença você percebeu no texto? Então, ao ler, né? Antes de completar aqueles espaços do texto anterior, realmente fica sem sentido, né, criança? Né? Quando a gente leia, né, espaços em branco, então são essas conexões que ele precisa, né? É por isso que as preposições elas são tão importantes, tá certo? Então aqui, a tia Simone deixou isso aqui, espera-se que os alunos citem algumas palavras, né, que ganharam conexão com outras, e essas conexões criaram sentido, o que permitiu uma melhor compreensão do texto. Tudo bem? Então vamos lá. Leia as frases abaixo e analise os diferentes sentidos da palavra sobre, de acordo com o contexto. Na China, está em planejamento um ônibus que será capaz de deslocar-se sobre os carros, em cima dos carros, certo, gente? É em cima, tá? Na reunião, falou-se sobre o acompanhamento. De acordo com a palavra sobre, indique em cada frase, pinte os quadrinhos conforme a legenda. Então, aqui, indica o lugar, o amarelo, tá? Ele vai andar em cima dos carros, tá? E aqui indica o assunto. Tudo bem? O termo que você colou nos textos são preposições. Uma coisa importantíssima, tá, crianças? Ó, vocês precisam estudar isso aqui. Não tem como, tá? Não tem como vocês aprenderem as preposições se vocês não decorarem isso aqui. Tudo bem? Que são as locuções prepositivas e as preposições. Ô tia Simone, mas tem jeito de... Tem todo jeito, tá? É necessário apenas
que vocês se dediquem um pouquinho mais nas leituras, tá certo? Que você não vai poder andar com essas preposições no bolso, tudo certo? Então, o que acontece? Realmente você vai precisar ir aos poucos aprendendo e entendendo quando usá-las, tá ok? Então, assim como o advérbio, a preposição é um termo invariável. Ele não muda, tá? Invariável é porque ele não muda, certo? Variável é quando muda. Invariável não muda, pois não se flexionam nem em número, nem em pessoa. Observe. Dormi com um lençol frio. Dormimos com dois lençóis finos. Tá vendo que aqui é o plural? Aqui é o singular. O com aqui, ele não mudou. Tá bom? Olha, ele não alterou nada. Não é cons? É, cons. Então, ele não altera. Tá bom, criança? Tá? Se vocês não pensarem dessa forma e tentar fazer e entender, realmente fica difícil. Tá certo? Atividade. Aqui vocês vão completar as frases, tá? Então aqui, ó, complete as frases com as preposições do quadro abaixo. Depois, numere cada frase indicando o sentido que a preposição expressa. Então aqui, em é lugar, né, o tempo. Em lugar também, 2. Em maneira como se fala. Qual que é a finalidade? A finalidade, tá? A distância. A quer dizer lugar. De causa, tá bom? E o de material de que é feito, tá certo? Que é o 8. Então aqui vai ter o número que você vai colocar, tá? Então vamos lá. Só lendo e fazendo pra gente entender, tá bom, criança? Então olha aqui, ó. As aulas voltarão em poucos dias. Que pena, né, gente? Esse em aqui, ele significa o tempo, tá? Isso que você tem que entender. Então, é o tempo. Quando que vai voltar essas aulas? Em pouco tempo, aqui, em poucos dias, tá? 2. Puxa, esqueci meu lanche em casa. Onde que ela esqueceu? Em casa, que é o lugar que ela esqueceu. Em casa. Tá certo? 3. A atendente conversou com o turista em alemão. O modo como ela atendeu, olha aqui a maneira de falar, né? Qual que era a fala dela, né? Aqui, né? O que ela atendeu? Falou com ele em alemão, tá? É a maneira como ela falou. Poderia ser a maneira em inglês, poderia ter italiano, tá? Mas ela falou em alemão, né? A maneira como ela falou. O 4. Minha mãe viajou a trabalho. Por que ela viajou, né? Qual que foi a finalidade? Aqui, ó. Ó, finalidade. Tá certo? 5. Minha escola fica a 100 metros, né? O que é isso, gente? Gente, é a distância. Vocês viram que vocês realmente precisam estudar mais? Porque senão, realmente, a gente não consegue, tá? Então, aqui, 6 agora. Fomos a Brasília passar nossas férias. Foi no lugar, lá em Brasília. Tá certo? Olha aqui, ó, lugar. Tá? Aí o 7. Aqui. Juliano saltou de alegria, né? Quando seu pai chegou. Por que ele saltou de alegria? Foi a causa, foi o porquê que ele chegou. Ele chegou alegre. O pai dele chegou, então ele ficou super feliz, né? Por isso que ele saltou de alegria. Foi a causa. Qual foi a causa? O pai dele. O pai dele chegou, gente. Tá? E o 8, que é aqui, ó. Vamos usar copos de alumínio, pois são mais seguros, né? O que é o 8 aqui? Do que ele é feito,
Vocês estão vendo que muitas das preposições elas têm outros significados e que é de extrema importância que vocês se atentem para isso, tá? Então volta lá, dá uma lida naquele quadro, né? Que é esse aqui, tá? Que a tia Simone deixou com um retângulo de vermelho, tá bom? Para quê? Para que vocês possam entender, né, e aprender. Tudo bem, criança? Então, ó, boa semana a todos.